Quando vai rolar um Biblicamente? Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais Unidade Cristã. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. O rádio nasceu da pesquisa e descoberta de vários inventores e idealistas pelo mundo afora. E o mérito de sua invenção foi disputado por todos eles. Em 1901, o italiano Guglielmo Marconi realizou um experimento que lhe rendeu um prêmio Nobel de Física. Marconi enviou sinais radiotelegráficos da Inglaterra, que foram ouvidos claramente na costa norte-americana. 4 décadas depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao sérvio Nikola Tesla o mérito de experimentos iniciais por seus estudos e patentes com ondas de rádio. O Brasil também entra na disputa. O padre e cientista Landel de Moura é reconhecidamente um dos pioneiros na transmissão de som sem fio. Rádio, 100 anos no Brasil, sempre ao seu lado. AESP, sempre ao lado do rádio. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Aqui tem mensagem de fé. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, meus irmãos e meus amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu a batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e como eu faço todas as vezes que participo da programação aqui na Musical, quero saudar-lhes em grego bíblico dizendo Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor, meu irmão. Aliás, para você, isso é as Assembleias de Deus que falam Reirene tu Kyriou, é a paz do Senhor, não é? Mas se você é de uma outra comunidade e gosta do graça e paz, é Reharis Kai Reirene tu Kyriou, a graça e a paz do Senhor. Bom estar com vocês aqui. Mais um dia, mais um debate comigo na técnica de som, ele que está compenetrado, o Rafa, não é? O Rafa está ligado aí, você nos ouve pelo Dial 105.7 FM, São Paulo e Grande São Paulo, Rádio Musical FM, você nos assiste pelas plataformas digitais no YouTube, vai aparecer aqui na tela as plataformas digitais Musical, tanto YouTube quanto Facebook, Musical FM 105.7, Facebook e YouTube, também César Cavalcante, YouTube e Facebook, e no YouTube você também assiste no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel, tá bom? Gente, seja um missionário do conhecimento agora, não é? Conhecimento não ocupa espaço. Compartilhe as nossas lives, deixe um like, existe um algoritmo nas redes sociais, que quando é muito compartilhado, e a like, e ele a própria plataforma mostra para outras pessoas. Mas o tema hoje parece ser irrelevante, mas não deixa de ser uma questão corriqueira, não é? Que é o seguinte: o casamento entre primos é pecado. E aí, meu irmão, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, qual é a sua opinião? Casamento entre primos é pecado? Olha, nós temos lá no Instagram uma caixinha, uma enquete, caixinha de perguntas, não, temos uma enquete, né, no Instagram. Como é que está a enquete aqui no Instagram? Olha, 59% dos nossos teleinternautas dizem que é pecado, sim.
41% diz que não é pecado. Mas aí baseado em quê? Essa é a pergunta que eu quero lhe fazer. Casamento entre primos é pecado? Comigo, para a participação, nesta manhã, está o pastor Luciano Scala. Ele é graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo, graduado em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superior, de Ensinos Superiores e Pontifícia Santo Anselmo de Roma. Tem uma origem ali, pezinho no romanismo. Pós-graduado em bioética e pastoral da saúde pelo Centro Universitário São Camilo. Também é pós-graduado em gestão executiva em comunicação pela Faculdade de Sumaré. Atualmente é presidente da ONG Instituto Viver na Bênção, é vice-presidente da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, etc. Também é escritor, radialista, palestrante, apresentador de programa de TV Vale da Bênção. Pastor Luciano Scala, bom dia, paz. Pastor Roberto Cruvinel, bom dia. A paz do Senhor Jesus, Rei Irene Tuquírio. Amém. Baruch Rabá Bechana Adonai. Falei certinho a pronúncia? Espero que sim. Sim. Não quero passar vergonha. Pode ser oxítona também, Quirio, mas tudo bem, tá tudo bom. Tudo bem. Bom, é um prazer estar aqui nesta manhã para falar deste assunto. Confesso que eu nunca debati esse tema e vai ser um prazer nesta manhã falar deste assunto juntamente com os pastores que estão aqui na mesa. E eu espero que você fique conosco, com certeza vamos aprender juntos e aprender bastante. Maravilha. Um prazer tê-lo aqui. Também conosco aqui o pastor Levi Costa. Ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério São Mateus, em São Paulo. Já preguei nessa igreja lá, já estive em reuniões maravilhosas nessa igreja. É o primeiro secretário da convenção da Comadeb de São Paulo e também analista de sistemas de produção. É formado em teologia avançada pelo IBAD e pós pelo MBA, pela Fundação Getúlio Vargas, em e-commerce, é assim, né? É isso aí. Meu querido irmão, pastor Levi Costa, faz tempo, hein, que a gente não bate o papo. A paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Vamos falar sobre esse relacionamento familiar, né? E tirar algumas dúvidas e possível chegar a alguma conclusão. Eu não sei falar o grego, o hebraico, tudo, então vai a paz do Senhor Jesus Cristo a todos mesmo, que é o português básico, pelo menos esse eu garanto. Mas tá bom demais da conta, o negócio é entender. Qual é a sua opinião? Você que nos ouve nesse momento, pode mandar a sua opinião pelo WhatsApp, 11984849988. 11984849988. Deixa eu ver a enquete de novo. A enquete diz assim, ó, lá no Instagram, entra lá no Instagram, dá sua opinião lá. O casamento entre primos é pecado? Sim, 59% diz que é. Não, 41% diz que não. Baseado em quê? Você diz que sim, baseado em quê? Você diz que não. Nosso negócio é Bíblia. Luciano Scala. Muito bem, pastor. Nosso negócio é a Bíblia, como o pastor mesmo colocou. Eu lembro que essa questão... A primeira vez que eu abordei essa questão, que eu pensei acerca disso, foi dentro de uma sala de teologia, estudando o Código do Direito Canônico, católico, e essa questão apareceu. E um dos parágrafos, se não me engano, 1042 do Direito Canônico, vai dizer que a Igreja Católica não é favorável ou não aprova o casamento entre primos, com algumas exceções, e essas exceções são analisadas pelo bispo. Qual é a base para eles fundamentarem essa ideia? Eles fundamentam a base utilizando o texto de Levíticos, capítulo de número 18, que eu acredito que vai ser o texto que nós vamos permear, porque nós não temos muitos outros textos, talvez, ou pode ser, de repente, por ignorância da minha parte, mas acredito que nós não tenhamos muitos outros textos para nós abordarmos essa questão. Mas lá, quando a gente observa, a partir do versículo de número 6, a questão dos relacionamentos que não são aprovados, as relações sexuais, como também matrimônios que não são aprovados, percebe que não aparece a ideia de primo. E uma das justificativas para aqueles que acreditam ser pecado o relacionamento entre primos
É justamente pelo fato, acredito que o pastor Cruvinel pode ajudar, porque ele tem mais proximidade das línguas originais. Hoje eu estou só no intermediário. Mas o senhor tem a proximidade dos originais. Eu sou apenas um estudante aqui. Lá, nós não encontramos a palavra primo no hebraico, né, que é a língua original do Antigo Testamento. Nós não encontramos. Então, o que é chamado de primo é o parente próximo. O que é chamado de primo, em muitas traduções, é a ideia de irmão. Então, muitos que defendem que não é certo, ou que é pecado o casamento entre primos, acreditam que o nome primo, a ideia de primo, é a relação de irmão citada no hebraico. Mas isso eu acredito que a gente vai poder debater no decorrer do programa. Não me cita, porque eu sou obrigado a falar. Mas existe uma visão católica com relação a isso, inclusive para dizer que Maria não teve filhos, hein? E tem que tomar um certo cuidado. Pastor... Mas no grego tem. Pastor... No grego tem a palavra primo. Tá bom. Mas vamos lá. Pastor Levi Costa, então o senhor é contra? Sim. O Luciano Scala diz que não pode. Eu vou trabalhar essa noção, vou usar esse texto, tá certo? Essa concepção. E também vou utilizar, pastor, desculpa intervir aqui, vou utilizar também a questão genética. Tá bom. Né? O senhor tem o mesmo tempo. Fica à vontade, pastor Levi. 15 minutos, né? Não, vamos lá. Bom, aí no hebraico que o senhor falou, né? Não sei se seria El-Kal Shir ou Sheirah. Essa palavra realmente não aparece. Vou seguir no mesmo texto, um deles, que é Levíticos, também no 18. Então vamos pastor, lá. Tá? No 18, vamos lá. No verso de número 6, ele fala assim: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então, nesse caso é genérico. Aí, no contexto, ele vai. Verso de número 7, pais. Verso de número 8, madastra. Verso de número 9, irmãos e pais diferentes. 10, netos. 11, irmãos. 12, tios paternos. 13, tios maternos. 14, tios novamente. 15, nora. 16, cunhado. 17, enteados. 18, cunhada. E do verso de número 7, no número 9, até o verso de número 13, nós temos alguma coisa de endogamia, né? Alguma coisa assim de casamento com a mesma formação genética, a mesma raiz, né? Seriam os parentes sanguíneos. E do verso de número 14 ao verso de número 18, de Levíticos 18, nós temos afinidades, que são as noras, cunhado e tal. Olhando por esse lado, na Bíblia, nós não vemos nenhuma base de ser contra alguma. Há uma indução médica, né, que fala que você tem até 2% de chance de seus filhos sair com algum problema no geral. E entre primos, alguns falam de 2,5 a 7, outros falam de 2,5 a 9, a chance, né? E outros falam que se tomar algum medicamento, fizer algum exame antes e pode equilibrar e alguma coisa e dar certo, não sei. Mas nesse caso aqui da Bíblia, olhando por esse texto, eu vou para outro texto também, que eu vou discorrer mais para frente, nós não vemos a palavra primo e não vemos aqui uma proibição. Agora existia, antes da lei existia, né? Eu vou discorrer sobre isso no caso de Jacó, no caso de Isaac, no caso de Abraão, tudo. Abraão, meia-irmã, tudo, mas era antes da lei. Depois que começou a normatizar, então aqui não vejo uma proibição de primos. Inclusive, vou também falar mais para frente sobre Isaac e Rebeca, que eram primos, em Gênesis 24, do 15 ao 22. Bem, vamos lá. Qual é a sua opinião? Você que está nos ouvindo agora, manda a sua opinião. É pecado? 11 984 9988 no WhatsApp. E aí, pastor Luciano Scala, sua consideração, o senhor disse que é pecado, pastor Levi disse que não é pecado, porque o pecado gera morte. Então o irmão ou a irmã que está casado com o primo agora, ele vai para o inferno? Como é que é esse negócio aí? A gente precisa entender essa questão. Vamos lá. A questão genética, eu acho que ela também deve ser considerada. Sim, né? Concordo, pastor. Ela deve ser considerada porque a medicina, ela dá conta de explicar isso. Ela vai dizer, né, que esses genes, ao se juntarem, quando ocorre essa junção, a probabilidade de dar um problema nessa pessoa, de dar uma anomalia nessa criança que vai nascer, ela aumenta, né? O pastor colocou aí até 8%, se não me engano, são 8%, né? A chance. Isso. Então, assim,
eu vejo isso até como algo que nós precisamos considerar. A ideia de pecado, ela vai surgir quando nós olhamos para o texto de Levítico e nós entendemos que pelo fato de nós não termos a palavra primo, mas temos a palavra parente, e nós entendemos que no Antigo Testamento nós não tínhamos esta palavra, nós podemos supor que é considerado pecado. Essa é a noção que eu tenho lendo Levítico. Então você já está supondo. Supondo. E aí eu pergunto aqui para o senhor. Supondo. Concluiu? Tudo bem. Pergunta aqui, pastor Levi. Então, existe essa questão de em um determinado tempo algo é pecado, no outro tempo não é? Porque anterior ao texto era óbvio que havia casamentos consanguíneos. Havia. E aí eles pecaram consequentemente, porque, irmãos, o salário do pecado é a morte. O tema é esse, o casamento entre primos é pecado? Os que estão assim casados vão para o inferno? Não, porque senão eu teria no Novo Testamento alguma situação. Mas continua. Teria alguma situação que falasse assim, ó, para estar em comunhão, ou o Paulo, né, normatizando a ceia, ou Paulo dando a instrução a Timóteo, alguma coisa, primos, tal. Não, ele fala lá de um caso, lá de um homem que teve um caso lá com uma madrasta, alguma coisa assim, mas não fala entre primos. É isso. Não fala. E outra coisa, em Levíticos 18 fala de relacionamentos proibidos. Em Levíticos 20, no verso de número 10, fala adultério, para a morte. 11, madrasta, morte. 12, nora, morte. 17, entre irmãos, morte. 19, entre tios, mortos. E 21, cunhados mortos. Com exceção aqui da lei do levirato, que não é o tema de hoje. E aí, mas é importante. Mas aí, pastor, eu te pergunto, temos uma punição aqui, não temos? Se tem morte por relacionamento com tio, consequentemente não subentende o filho do tio. Então, como é que é isso? Não, mas aqui entende-se como se fosse uma espécie de adultério e uma promiscuidade, e não um casamento legítimo entre primos. Porque se não fosse assim, Deus não ia pedir para Isaac lá usar Eliezer como um símbolo do Espírito Santo, que era a tipologia de Jesus Cristo e Isaac, e lá pegar a Rebeca como a noiva e era sua prima. E no caso de Jacó, Lia e Raquel, filhas de Labão, lá em Gênesis 29, também eram primos. E nós não vemos aqui. Então, se eu ver aqui, punição com morte em Levítico 20. E não aparece primos aqui. Pastor Luciano, ele te citou um bocado de primo casado aí na Bíblia. Agora, desenrola esse negócio aí, Luciano. Eu tinha anotado aqui o caso de Jacó, né? Que é um caso bem conhecido, no caso de Lia e Raquel. Mas, de fato, existem tantos outros exemplos, né? A noção que eu apresento aqui, pastor, é justamente, o pastor perguntou, mas é uma suposição? Sim. Por que uma suposição? Porque nós não temos, ainda que nós tivéssemos a palavra primo aqui, no caso de Levíticos 18, nós precisaríamos analisar isso daqui com um olhar de toda a Bíblia, a complexidade de toda a Bíblia, né? Nós precisaríamos olhar com essa atenção. Mas quando eu coloco suposição, é exatamente pelo fato de não ter a palavra primo e justamente a noção que o pastor até apresentou aqui agora, no caso de tio, que é proibido. Mas se é proibido o relacionamento de sobrinho com tio, e o filho do tio, não seria, nós não estaríamos usando a mesma forma, a mesma medida no caso? Só uma ressalva que o pastor citou ouvinte e eu fiz aquela pergunta e ele explicou que na verdade está falando sobre deitar junto e não casamento, tá aqui falando de adultério, né? Tá lá no versículo 10, tá lá na sequência desses versículos do capítulo 20 de Levítico. Mas a questão, gente, é pontual. O casamento entre primos é pecado? Não há base bíblica substancial para isso. Tanto que no início ele falou assim que ele tem uma inferência. Sim. Certo? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 27. Espera aqui só um pouquinho, parar agora? pastor. Não, se você permitir, porque tem áudio de ouvinte aqui. Sempre. Tem áudio de ouvinte. Então conclui que tem um áudio de ouvinte. Vou concluir. Porque aí depois o pastor Luciano Scala, obviamente, vai comentar o que você estiver falando. Claro. Então é melhor o áudio de ouvinte agora, né? Eu acho melhor. Vamos lá. Aí depois você comenta. Vamos lá. Certo. Tem um áudio de um ouvinte. Vamos lá. Oi, meu nome é Lucélia e eu sou noiva do meu primo, né? Meu primo de primeiro grau. E
não temos problema referente com a nossa família, né? Foi acertado, né? Toda a família apoia, né? Foi um amor de infância e cada um viveu a sua vida e hoje na nossa maturidade nós nos reencontramos e estamos juntos. E não é pecado, a Bíblia não fala de pecado relacionamento entre primos, e sim parentes mais próximos, né? Então, na minha opinião, relacionamento entre primos não é pecado. Deus abençoe. Olha, se você está mudando de opinião a favor ou contra, entra lá na nossa enquete que eu quero saber. Entra lá no Instagram da Musical FM e coloca se é pecado ou não, sim ou não. E aí, essa moça fez esse depoimento, né? Esse depoimento. Aqui o JB Vila, da Vila Brasilândia, JB, não sei responder, de Salão Adonai, não sei responder se é pecado ou não, porém tenho certeza que queria aprender hoje com vocês. Aproveitando, quero mandar um grande abraço ao amigo pastor Luciano Scala. Saudades, te mandou um abraço. Grande abraço, meu amigo JB. Locutor também, viu? Grande abraço. Jair Bolsonaro? JB. JB. Vai lá, o que você manda, meu amigo pastor Levi? Deuteronômio 27, só para concluir, eu vou responder à irmã. No verso de número 20, diz assim, ó. Maldito aquele que deitar com a mulher de seu pai, enquanto cobrir o orelho de seu pai, e todo o povo dirá amém. Verso de número 22. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, tal. Verso de número 23. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. Então, nós temos proibição no capítulo 18 de Levítico, nós temos punição no capítulo 20 de Levítico e nós temos maldição no Monte Ebal de Deuteronômio 27. Sobre a irmã, o senhor como soberanista, né? É interessante que é raro esse tema, né? Tem calvinista, tem arminiano e tem soberanista. Ele se identifica como soberanista. Ótimo. Nós não podemos dizer que uma coisa aconteça ou não aconteça sem a permissão divina, sem a vontade divina. O senhor como soberanista vai defender isso. Mas a recomendação para a irmã que está com o seu primo é que faça os exames. Embora isso não vai garantir que tudo vai dar certo ou não, mas é a nossa prudência. Nós compramos carros, oramos e pedimos para o Senhor guardar, mas a gente faz seguro e a gente tranca. Não é? Então a nossa parte aqui, como a responsabilidade humana, nós fazemos, mas em pecado a irmã não está, de hipótese alguma. Não tem, à luz da Bíblia, nenhuma apoio sobre isso. Olha, quando o irmão citou soberanista, é porque eu me identifico teologicamente, na verdade, essa soteriologia, não lendo a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo, tá? Mas pela origem e pela fonte, não é linha de pensamento, é somente por isso. Mas aí, veja, vocês estão falando de genética, mas nós não estamos falando de coisas espirituais. O casamento entre primos isso aí é uma questão ativa. Sim. Não existe aqui no tema, não existe eventualidade. Seria, talvez fosse. A questão é ou não é? Não. Se é ou não é? Se é pecado, o salário do pecado é a morte. Se é pecado, o salário do pecado é a morte. Quer ver? Olha no YouTube, nós temos aqui no YouTube algumas opiniões. Olha aqui a opinião do Igor. O Igor coloca uma opinião, vai aparecer na sua tela aí agora, tá? Vai aparecer agora na tela e vai aparecer. Isso, olha aí, ó, tá bom? O Igor diz, a paz do Senhor, conheço alguns casos, em caso de casamento de anos, como é que procede? Porque veja, se é pecado, tem que separar. Se é pecado, tem que desfazer o casamento. E aí? Olha aí, porque quem é que quer ir pro inferno se é pecado? Pecado é pecado, irmão. Não é? Olha o Januário. Januário Neto coloca assim, olha, vai aparecer ali na tela, tá lá no YouTube, ó. Tá lá. Januário Neto Pereira Sarmento diz, como não tem nenhuma proibição indiscutível na palavra, deixemos o povo casar em paz. E aí? Vai lá, pastor Luciano. Vamos lá. O texto, deixar aqui claro, o texto que nós vamos utilizar para pensar essa questão é o texto de Levíticos 18. E que, no meu modo de ver, ele não é tão transparente para tratar essa questão do primo, porque lá nós temos parentes próximos, e na verdade a palavra primo nós não encontramos no Antigo Testamento.
Então, quando nós trazemos a noção de ser pecado, nós utilizamos exatamente o texto do Levíticos 18. Pastor, mas apenas isso? Daí eu vou trazer a questão genética, que ela é considerável. Por que geneticamente, então, nós temos implicações? Podemos supor que isso seja um sinal de Deus? O que nós podemos supor com isso? Daí fica para nós pensarmos. Porque geneticamente nós sabemos, a ciência vai dizer que não é recomendável ter filhos no caso de primos. Porque pode trazer muitas implicações. Eu não quero ser até chato, viu, meu amigo, o pastor Luciano Scala? Mas, por exemplo, você tomar determinadas beberagens que nós tomamos almoçando, nos faz mal. Isso é pecado? Então, a questão é pecado. Não. Pecado gera morte. Quero saber, você ouvinte, os irmãos estão centrados no Antigo Testamento e defendendo, não existe a palavra primo. E o Novo Testamento? O Novo Testamento traz luz de alguma forma? Nós temos aqui mais ouvinte aí para falar, vamos ver. A paz do Senhor a todos da mesa, a paz do Senhor, pastor Cruvinel. Eu creio que meu nome é Alan, sou de Itaquera. Eu creio que não há pecado. Eu vou trazer mais uma parte da Bíblia aí. Quando Deus acabou o mundo e só ficou na arca o pai, mãe e filhos. E aí, como é que fez nova criação, né? Através dos primos. Já fica a minha resposta e um ponto de interrogação aí também, pastor Cruvinel. Responde aí para nós. Deus abençoe a todos. Eu não vou responder nada. Quem tem que responder é os irmãos que estão aqui. Tem mais áudio? Tem mais? Segura mais um pouquinho. E aí, fala aí, você. É minha vez? Vamos lá. Você ouviu a pergunta do irmão? Eu vi. É lógico que no começo da humanidade, assim, depois, logo do dilúvio, também foi a mesma coisa. Se você olhar também, o irmão Alan, né? Se não falo a memória o nome dele, Joquebede era tia de Anrão, não é? Você vê Abraão, era meio irmão de Sara por parte de pai. Então eram umas exceções antes da lei. Antes da lei podia matar e tinha que entrar na terra de Canaã, não tinha que deixar nem animal, nem criança, nem nada, era passar a espada em todo mundo. Mas era eu sou dispensacionalista, então era uma outra, ou aliancista, depende da corrente, era uma outra época. E essas coisas o Senhor foi normatizando. Por isso que Israel, as leis, elas servem como guia para a constituição em vários países do mundo, que se baseia no livro de Levíticos para fazer suas leis, né? Então eu só queria mais um texto aqui, depois eu ouvi o nosso amado pastor. Números 36. O Senhor, ele deixa aqui, depois eu vou para a tribo de Levi, que é o meu nome, capítulo de número 36 de Número, a partir do verso de número 6. Tinha um problema aqui, né? Zelofeade. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer os seus olhos, contanto que se case na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois quando as tribos dos filhos de Israel chegarem à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca, Noa e as filhas de Zelofeade se casaram com os filhos de seus tios. Nesse caso, os filhos dos tios são os primos. Então havia um equilíbrio entre as tribos e era meio que incentivado casar, porque no ano de jubileu a herança das moças passava para o marido, né? Para a tribo do marido, e assim ficava desequilibrado. Esse é um ponto. O outro ponto, depois eu vou falar mais para frente, era sobre a tribo de Levi, dos sacerdotes e dos levitas também. Segura aí, pastor.
E aí, pastor Luciano Scala, tá escrito, inclusive tá escrito assim, ó. Filhos dos seus tios. Tios paternos, tá escrito. Vai lá, desenrola aí, pastor. Então, a noção é exatamente essa, né? Nós temos no Antigo Testamento, não somente esse, mas nós temos muitos outros exemplos, como dos patriarcas. Nós temos o exemplo de Jacó, que casou-se com suas primas, né? No caso, Léia e Raquel. Olhando para esses textos, parece que está tudo certo. O que vai implicar, no meu ponto de vista, é o texto de Levíticos, capítulo 18. Que não é claro. Que não é tão claro. E desde o início, eu já apresentei, concordo. Não trouxe nenhuma... Não bati o martelo aqui em nenhum instante. Mas ele não é tão claro. Eu tô achando que você tá mudando de opinião, irmão. Não. Obrigado. Minha opinião é a mesma. Minha opinião, por enquanto, é a mesma. Tá, mas também não tem um problema de mudar de opinião, graças a Deus. Mas o texto de Levíticos, ele não é tão claro. É um ponto. E o segundo ponto são as implicações genéticas. Que isso pode acontecer. Que antigamente nós não tínhamos tanta clareza. Nós estamos falando de textos com milhares de anos. Hoje a ciência ela dá muito mais conta para responder estas questões, com certeza. Hoje nós sabemos pela ciência genética, que existem várias implicações desses relacionamentos. E é isso que eu estou apresentando aqui hoje. O texto que eu utilizo é um texto que não é tão claro, é Levíticos, não é tão claro, mas é esse texto que eu me apoio, ainda assim. O senhor concorda que em hermenêutica, um texto quando ele não é claro, ele é interpretado à luz de outros textos? Podemos, claro. Olha, eu tô achando estranho, porque na enquete, muita gente está dizendo que é pecado. Agora, nos comentários estão dizendo que não é. Então, se você acha que não é, vai lá na enquete e coloca. Se você acha que é, vai lá na enquete no Instagram e coloca. Tem um áudio aí, vamos ouvir áudio. Quantos áudios tem, meu querido amigo, irmão? 3 áudios? Vamos ver se a gente consegue ouvir, porque ainda tem do YouTube. Aí depois nós vamos pro intervalo e voltamos com o pastor Levi, falando aí, porque ele falou dos tios paternos. Essa daí eu quero ver desenrolar. Vamos lá. E depois eu quero saber se no Novo Testamento também tem. Vamos lá. Áudio. E a paz do Senhor Jesus, aos pastores do debate sobre o casamento entre primos. Eu sou casado com minha prima carnal. A mãe dela é irmã do meu pai. Nós somos casados há 40 anos, temos 3 filhos. Já temos 5 netos e para a glória de Deus são todos perfeitos e somos felizes. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, está tudo bem essas respostas aí, só que vocês estão se justificando muito pela lei, né? Tem que mostrar na graça, no Evangelho de Cristo, tá bom, meus irmãos? Mostra na graça isso, né? Porque a salvação é pela graça, não é assim? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Não podemos se justificar pela lei, porque senão da graça cai. Amém, irmãos? Deus abençoe, a paz. Estou aqui ouvindo. Mas e se lá no período da graça não falar nada? Ou fala? Eles que vão ter que me dizer. Isso é o que eu quero saber. Mais um áudio. Bom dia, pastores. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Grato a Deus por essa programação e por essa oportunidade de aprender. Eu sou o JB. Sou da Vila Brasilândia de São Paulo. Quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso ao pastor Luciano Scala. E, pastor, na minha opinião, é pecado sim. Por quê? Primeiro que pela lei humana, pela lei dos homens, isso não é possível. A Igreja Católica e as demais denominações evangélicas, pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, não realiza esse tipo de casamento. Desta forma, agindo contra a lei, estaremos também pecando contra Deus. Esta é minha humilde e singela opinião. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Pastor Luciano, saudades. JB, manda aí o artigo da lei que proíbe, manda aí pra mim, porque eu não conheço o artigo da lei não, viu? E outra coisa, na verdade não tem, perante a lei não tem. A Igreja Católica... Não, porque senão a reforma não tem sentido nenhum. Mas no caso do direito canônico que ele também citou,
se não me engano, o parágrafo 1042 diz que não se pode casar, né? Mas pode ser avaliado pelo bispo. Mas então, até a Igreja Católica tem a questão de se avaliar. Não, a Igreja Católica também defende transubstanciação e a gente não encara. Vamos lá, vamos para o intervalo e voltamos já. Tá bom. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Que tal você investir em conhecimento? Você está ouvindo aqui? Nós estamos falando sobre pecado. O que o pecado gera? A morte. Romanos 6:23. O texto diz que o pecado gera morte. Mas no Antigo Testamento, Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Onde que você aprende sobre isso? Hamartiologia. Hamartia é a palavra grega para errar o alvo. Soteriologia, a palavra soteria é salvação e saúde. Veja bem, querido irmão e irmã, como é que você vai investir na tua vida? Pastor, não tenho condições de ir lá estudar numa escola física todo dia, assistir aula. Você pode estudar no conforto do seu lar. Presta bastante atenção agora. A Faculdade Teológica Bethesda, para tudo. Presta atenção. Está proporcionando a você a possibilidade de você estudar no conforto do seu lar, com material de primeira qualidade. Eu quero que você mande agora pelo WhatsApp seu nome, traço a palavra teologia para 11 9 90 07 6844. 11 9 90 07 6844, certo? Veja bem, você vai mandar seu nome, a palavra teologia, o pessoal vai entrar em contato com você e te dar todas as informações pertinentes aos cursos teológicos à distância. Olha o material, gente, olha o tamanho. Este aqui é o curso fundamental. O curso fundamental, tá vendo aqui na tela? Custa R$594. R$594. Este aqui é o curso intermediário, custa R$720. Este aqui é o curso, até pesado de levantar, avançado, custa R$960. Agora, olha a promoção, tudo isso aqui por R$1.440. Gente, você vai receber isso na sua casa. Todas essas ofertas em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, ou até 12 vezes com juros do seu cartão. Você só não estuda se não quer, irmão. Se você não confiar no teu chamado, quem é que vai confiar? Se você não investir na sua vida, quem é que vai investir na vida? Gente, tem gente que gasta, pastor Luciano, pastor Levi, dinheiro naquilo que não é pão. Vai lá e compra pizza, R$100 por mês de pizza, não é? Por semana de pizza, aliás, viu, pastor Luciano Scara, que você já tá fortinho, não é? R$100 toda semana de pizza e aquela garrafona de refrigerante gaseificado, não é? E depois tem fome de novo. Se você economizar isso por mês, durante 6 meses, você faz um curso. Veja aí, irmãos, então manda agora, vem estudar, aprender a palavra. 11 9 90 07 6844, 11 9 90 07
6844, de novo, slowly please, pastor, tá bom, 11 99007 6844, seu nome traço teologia. É isso aí, e vem estudar com a gente. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Ó, gente, só um irmão aqui concordou que é pecado. Por enquanto. O YouTube tá desse jeito aqui, ó. Olha aí na sua tela, ó. Vamos ver. YouTube, fundamentando a fé na rocha. Diz aqui, ó. Vamos lá. Aparece aí na tela, fundamentando a fé na rocha. Aí, diz aqui, ó. Números 36:11 diz que as filhas de Zelofeate se casaram com filhos de seus tios. Isso mesmo. Foi uma exceção ou podemos considerar? Então tem exceção para mais de metro e por aí, hein? Lá no texto do Antigo Testamento. Tem bastante. Até agora no Novo Testamento eu não ouvi nada, ninguém falar nada. Espera um pouquinho. Micael, aliás, o Micael também no YouTube diz, ó, aparece aí na tela. Micael Ribeiro, graça e paz. Meus avós maternos eram primos de primeiro grau. Não acho que seja pecado. Penso que devem cuidar da questão genética referente possíveis anomalias. Mas aí nós não estamos falando de negócio genético. O problema genético pode dar de várias formas. Não é? Estamos falando de pecado, de ir para o inferno ou ir para o céu. Isso é muito sério, gente. Olha aí, ó. O Alex Gandra. Paz, tá vendo no YouTube. Paz a todos. O pastor presidente da minha igreja é casado com sua prima de primeiro grau. A minha esposa e eu somos primos de primeiro grau. Quer dizer, então, que o pastor presidente e a mulher vai para o inferno e esse casal vai para o inferno também? Será que sim? Será que não? Porque, né? Olha aqui, ó. Eu estou apertando porque eu sou amigo tanto do pastor Luciano e do pastor Levi, né? Mas fazer um negócio mais descontraído, né, pastor Luciano? O Cláudio, olha aí, Cláudio Abreu também no YouTube diz assim, ó. Cláudio Abreu no YouTube, presta atenção. Desculpe a contestação, mas genética não há complicações. Sou filho de pais primos. Meus tios são casados com primos. E para a glória de Deus, nenhum com a divulgada deficiência. Graças a Deus. E muitas vezes as pessoas fazem esses tipos de casamento para permanecer a herança. Não é isso, né? Pastor, vamos lá, pastor Levi. Vamos lá, um dos irmãos que perguntou sobre a base bíblica no Novo Testamento está lá. Lucas capítulo de número 1, verso de número 5. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, possivelmente primo de primeiro ou de segundo grau. Então, aqui no Novo Testamento, por quê? Olha só. Quer dizer, essa inferência pode ir para um lado e pode para o outro também. Agora, eu gostaria de mostrar aqui a tribo que Deus escolheu para fazer o ofício sacerdotal. Tribo de Levi. Capítulo de número 21 de Levítico. Olha a ordem que o Senhor deu aos sacerdotes a essa tribo. É uma tribo que tinha que ter um padrão de excelência de santidade. Verso número 7 lá, para o casamento dele. Não tomarás mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote santo é a Deus. Olha só, verso número 7, olha a condição. Verso de número 13. Ela tinha que tomar uma mulher da sua virgindade, solteira. Verso número 14. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, esta não tomará, mas a virgem dos seus povos tomará por mulher. Então você vê que a excelência que o Senhor exigia do sacerdócio no Antigo Testamento. E o que acabava acontecendo? Tinha muito primos. Outra coisa, a cidade de refúgio.
A cidade de refúgio tinha uns sacerdotes e lá eles ficavam. Acabava passando muito tempo, várias gerações, casando-se entre primos. Então, tirando a observação genética, que não é uma observação bíblica, é só um estudo da modernidade, em relação a pecado, nós não vemos isso no Novo Testamento. Paulo dizendo em Coríntios 11 lá, olha, você que é casado com um primo, não pode estar em comunhão, você come e bebe para a sua própria condenação. Tem isso? Não tem. E outros textos que falam, ficarão de fora os cães que se prostituem e os primos casados entre eles. Tem isso na Bíblia? Não tem. Então, em relação à comunhão, não pode, que nem o pastor presidente aí, que foi falado aí, já pensou? Ele mesmo não poderia ser pastor presidente nem nada. Agora, antigamente tinha esse histórico. Por quê? Porque as pessoas tinham riquezas, né? Principalmente na Europa. Então, por exemplo, banqueiro casa com quem? Com banqueiro, né? Não, com filha de banqueiro. Que banqueiro casando com banqueiro se eu queria acima de 10 pontos, você me entendeu. Então, os banqueiros se casam entre eles. Eles se casam entre eles para não dividir fortuna. E aí, pastor Luciano, não, mas desenrola isso aí que foi falado agora. Não, esses textos que o pastor trouxe, eu nem relaciono com o nosso tema. Tá bom. Nesse caso, né? Não quero utilizá-los para nossa discussão. O que eu apresento, a noção que eu apresento de Levíticos, né? É justamente o fato de nós não termos claramente a palavra primo ali, temos a palavra parente, né? E na verdade no hebraico nós não encontraremos esta palavra. Então a ideia é isso. Tá bom. E como que nós podemos sustentar essa ideia? Utilizando a questão genética, que eu não desconsidero. Por que existe então essa implicação genética? Nós tivemos algumas pessoas que ligaram e disseram, olha, sou filho de pessoas que são primos e casaram e graças a Deus não tem um problema, graças a Deus. A genética não vai dizer que 100% dos casos a pessoa ela vai ter uma anomalia, vai ter algum tipo de problema. O que vai dizer a ciência é que isso vai agravar, vai elevar a possibilidade. Mas a tribo sacerdotal, onde Deus pediu para eles não casarem entre si. Mas no caso aí fala até para não casar com viúvas. Calma. E tem várias viúvas. Eu sei, mas né? A chance de ser primo ali é grande, 90%. Não, a questão é que ali, quando fala dessas proibições que o pastor leu, tem até de mulher que era viúva. Irmãos, vamos lá, gente. A impressão que me dá, defesa, aqui, assim, eu estou tentando discorrer com vocês o tema, é meu estilo de dirigir debate. Se a genética for preponderante nesse caso, você está defendendo maldição hereditária, pastor. Não. Porque a maldição hereditária é uma coisa complicada. Quer dizer, então, que assim, a pergunta do tema é... Herança genética, sim. Casamento entre primos é ativo, o verbo está no tempo, modo e voz. Ativo é pecado. Se é pecado, manda para o inferno. É pecado, sim. Condena. Aí eu pergunto, se vocês defenderem essa questão da genética, por tabela está defendendo a maldição hereditária. Eu sei que você não crê nisso. Não, mas não é isso, pastor. Herança genética, sim. Herança genética, sim. Se a pessoa chama herança genética de maldição hereditária... Bom, eu trabalho com pessoas que têm problema com dependência química e não é uma maldição hereditária, mas é uma herança genética, pastor, que é passada. Eu entendi o que o pastor Cruvinel falou. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, a chance do filho ter diabetes é grande, certo? É grande. Porque... pecado? Não é pecado. Não é uma maldição. Mas aí é uma maldição hereditária. É uma herança genética. É uma herança. Então você teria uma pessoa que fosse fazer um casamento, teria que puxar o histórico médico do outro lá para ver se vai casar ou não. E porque tem que sair da herança genética, porque a chance de a pessoa herdar as doenças dos pais é muito grande. Por exemplo, meu pai é magro como eu, minha mãe também é magra como eu, e eu sou aqui, meus 70 quilos, 1,75 m lá, se bater um vento, se abrir a janela, sai voando. Então, é uma herança genética. Os meus filhos são que nem eu, mais ou menos, a minha filha e meu filho. É uma herança genética. É uma pessoa que quer, tem que pegar lá um nórdico, que é filho de 2 metros de altura lá. Então, nesse caso, seria um problema de escolha genética e não de pecado, porque o tema seria pecado. Aquelas pessoas que são casadas em primeiro grau, fica pensando, vou tomar ceia? Não, eu vou participar da comunhão? Eu vou para a igreja porque eu posso sou ser casado. pastor? Olha, assim, olha as implicações.
Eu não era crente. Atos 17:30. Deus não toma em conta pela ignorância. Cheguei na igreja, tem que separar, porque eu sou casado com um primo. Segunda questão, meus filhos são amaldiçoados. Não, Nem vou pra igreja. Não, pastor, mas nesse caso aí, nós temos até o exemplo de pessoas que vieram de tantos outros relacionamentos complicados, certo. E quando chegam na igreja, nós não consideramos isso. Segura também. lá, ó. A Bruna, tá aparecendo na sua tela aí as mensagens do YouTube, né? Olha a Bruna Capdevila. Tanto homem e mulher no mundo, vai querer casar logo com parente? Mas eu pergunto, mas Bruna, eu te pergunto, quem é que manda nos desígnios do coração? Não se apaixona por todo mundo. Não se tem afinidade com todo mundo. Convivência. É importante você ter por uma pessoa só. Vamos lá. Mas tem um problema também de localização. Boa, né? Gostei. De localização, porque a pessoa que está numa região e tem muito parentes, né? Nós não temos na igreja também pessoas que têm muitos parentes. Mas isso acontecia muito, né? Principalmente pessoas que vieram do interior. Me escreveram ontem, quando eu postei a divulgação, já me escreveram. Pastor, eu tenho um caso na minha casa. É exatamente isso. Antigamente era muito comum isso. Era muito. Era muito comum. Muito comum. Olha, tá aparecendo na tela aí muita gente, e tem mais aí, o Rafa? Muita gente aí que tá dando opinião. Se ficar do tamanho que eu consiga ler, se for pecado, eu vou para o inferno. Essa daí eu tava lendo. Peraí. Olha, ó, se for pecado, Fábio Souza, se for pecado, eu vou para o inferno. Casei com minha prima de 1º grau. E aí, irmão? E tem gente que vai querer separar, tá louco pra separar e vai usar isso como argumento. Não. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, irmãos. Toma cuidado. A gente tá levando assunto assim com muita seriedade para trazer instrução a vocês. E os pastores são preparados para dar a sua opinião, né? E aí tem áudio do ouvinte. Vamos ouvir mais um áudio e vamos para a consideração final. Vamos lá. Oi, bom dia. Eu sou Josias Ferreira, de São Paulo, capital. Esse negócio que o pastor Luciano Scala está dizendo, eu conheço, sim, não só uma família, mas 2 famílias que são casados entre primos. E a maioria dos familiares tem problemas genéticos, problemas de câncer, problema de visão. Quer dizer, que é uma coisa que não que seja herança genética, mas é por causa do consanguíneo que é um do outro e não se comparam. A família todinha tem problema de saúde, praticamente. E é pecado? Não. É o tema do debate. Não é por acaso, pastor. Não é por acaso. Então, tá bom. Então a doença... Por isso que deve ser analisado. Por isso que quando eu vim para esse debate, eu vim com muita tranquilidade para justamente apresentar esses pontos e não chegar aqui e afirmar, usando um texto que ele não é tão claro, mas a herança genética, os problemas genéticos, isso cientificamente é muito claro. Então vamos fazer o seguinte, considerações finais, vocês têm 1 minuto e 30 cada um, por favor, fiquem dentro desse tempo, né? Pastor Luciano Scala, e já aproveita, já dá suas redes sociais, que você quiser divulgar 1 minuto e fica à vontade. Pastor Roberto Cruvinel, mais uma vez, muito obrigado, pastor Levi, muito obrigado você que permaneceu conosco. Meu ponto de vista eu apresentei no decorrer do programa, dizendo que Levíticos, capítulo de número 18, do versículo 6 em diante, é um texto que, apesar de não ser tão claro, justamente por não aparecer a palavra primo, nós podemos utilizá-lo para pensar acerca dessa questão, e foi exatamente aquilo que eu fiz. Geneticamente, existem diversas implicações que nós precisamos considerar. Então, essa é a minha fala final. Para você falar comigo, eu sou um pastor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos. Talvez você tenha alguém próximo a você que está passando com um problema de dependência química. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o 011 96424 2661, ou nas minhas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo o meu Instagram, é @Luciano Scala, Facebook, Twitter, YouTube. Se você digitar Luciano Scala, você me encontra facilmente. Sou responsável por uma distribuição de refeições para moradores de rua. Toda sexta-feira são 1000 marmitas. Precisamos de ajuda. Se você pode colaborar conosco, entre em contato comigo. Deus abençoe, pastor Luciano. Pastor Levi. Quero agradecer ao pastor Luciano, ao pastor Cruvinel e à rádio pelo convite. Deus abençoe a todos. Então, no texto de Levítico 18 fala de casamentos proibidos e não tem primos. Levíticos 20 fala de proibição com punição
e não tem primos. Deuteronômio, no Monte Ebal, fala da maldição e não tem primos. Pergunto, Deus, sabedor do futuro de toda a história, não saberia que existiria uma palavra chamada primo no futuro? E deixou de fora da Bíblia? Não. Então a relação que está lá mostra que não há pecado algum. Tanto é que na tribo de Levi se casava muito entre tribos. Sobre problemas genéticos, sim, a 18ª dinastia, meu professor de teologia, pastor Alexandre Mendes, pastor Alex, pastor Isaías, estava comentando conosco, né? No Egito, no Êxodo capítulo 1, verso número 8, faraó Amose e a Nefertari, eles casavam entre irmãos. O faraó Tutmose, mãe adotiva de Moisés, também casavam entre irmãos, mas isso também dava problema genético, né? E então não podemos desconsiderar isso, mas Deus é soberano para todas as coisas, né? A irmã perguntou, com tantas pessoas no mundo vai casar com um parente? Não sei, irmã, depende da convivência, da localização, tem muito hábito, né? No norte, região norte, nordeste, fica muito parente um perto do outro lá e acaba acontecendo, né? Mas à luz da Bíblia não é pecado. Pode ser considerar e fazer uns exames antes do casamento, tudo bem, mas não é pecado à luz da Bíblia, senão Paulo teria mencionado isso. Pastor, quem quiser te encontrar, como faz? No Instagram, que a minha filhinha fez, AD_conjunto_JB, é da igreja onde eu estou pastoreando no momento. Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Maravilha. Meus irmãos, a enquete aparece aí? A enquete aparece? Rapidinho, enquanto isso, me segue no Instagram, pessoal, @pastor Roberto Cruvinel. @pastor Roberto Cruvinel. A enquete apareceu aí? Vamos ver se mudou alguma coisa. A enquete não é pecado, mudou para 53% e sim, é pecado 47%. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu te falar, que tal você estudar grego sem sair da sua casa? Olha, eu tenho um curso de grego online, não é? Fica disponível durante 1 ano. Também tem o curso de escatologia dispensacionalista. Quer aprender em vídeo? E aí você faz o curso de escatologia e eu te dou de presente o curso de pneumatologia. São 13 módulos em áudio do Espírito Santo e tem o escatologia é vídeo. E grego, irmão, você vai ser alfabetizado, você vai aprender a traduzir, ler, vai ser uma grande bênção. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11 967 66 5787, inclusive para convites. 11 967 66 5787, ou entra lá em teologiacursos.com.br. Deixa eu falar para vocês uma coisa, gente. Hoje à noite estarei na HIT, não é? Ou uma entrevista sobre o Espírito Santo. Foi uma bênção, às 23 horas, no programa Vejam Só. Me segue aí no YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Deus abençoe. Às 14 horas estou aqui de volta, às 16 de novo aqui nesse mesmo espaço. Paz. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.